Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando. Vamos nós para mais uma videoaula de geografia, dando continuidade na nossa discussão sobre o espaço urbano, sobre a urbanização. Na aula anterior nós falávamos sobre a paisagem nas cidades, a paisagem urbana, falávamos ali sobre os aspectos todos acerca dos elementos naturais e culturais presentes nas cidades brasileiras e também do mundo. E na aula de hoje nós vamos abordar sobre a urbanização propriamente dita. O conceito desse termo que é corriqueiramente dito, estudado e abordado, mas qual é o conceito de urbanização e quais são as suas características, qual é o ritmo de crescimento do processo de urbanização no Brasil e no mundo, assim como também abordaremos sobre a vida nas cidades, Quais são os elementos necessários, particularmente no que diz respeito à infraestrutura necessária para que as pessoas que vivam numa cidade possam ter qualidade de vida. Nós estamos ali no capítulo 7 do nosso livro de Geografia, no tema 2, entre as páginas 182 e 189. Tá certo? Então, vamos à nossa discussão. Urbanização. O que é? Conceitualmente, urbanização corresponde ao processo de crescimento da população urbana em detrimento da população rural. Então, na medida que você percebe um ritmo de crescimento da população urbana acelerado acima do ritmo de crescimento da população rural, aquele lugar estará passando por um processo de urbanização. Porque é justamente essa diferença entre a população urbana e a população rural. E esse processo de urbanização, ele é muito acometido por conta de um outro processo que também estudamos bastante, que é o êxodo rural. Na medida que as pessoas elas optam por sair do campo e se deslocam para as cidades, elas estão contribuindo para o processo de urbanização. Então, quando a gente fala a urbanização brasileira aumentou X%, significa dizer que a população brasileira está migrando cada vez mais em ritmos percentuais cada vez maiores para as cidades, por inúmeras razões que nós vamos detalhar daqui a pouco. Eu só preciso, antes disso, diferenciar para vocês o que é urbanização e o que é crescimento urbano, porque existe uma diferença aí bastante importante. Às vezes a gente confunde as coisas, mas urbanização é isso que eu acabei de falar, que tem a ver com o processo de migração da população do campo para a cidade, Então isso é urbanização. E crescimento urbano diz respeito puramente à expansão física da cidade. Então o que é o crescimento urbano? Nada mais que o crescimento da cidade. De repente, uma empresa chegou, uma empresa dessas, uma construtora qualquer, e achou de construir ali um bairro planejado, ou um novo condomínio, e ali houve um processo de expansão física da cidade. Aumentou-se talvez uma quadra, ou um quarteirão inteiro, ou mesmo um bairro inteiro, então houve um crescimento da cidade. Ou o prefeito resolveu construir uma rua, mais uma praça, a cidade cresceu. Então, crescimento urbano. Mas se não houver pessoas que ocupem esses lugares, que foram fruto dessa expansão da cidade, haverá apenas crescimento urbano sem urbanização. Porque é necessário que haja o crescimento da cidade para que, posteriormente, as pessoas possam migrar para esse novo espaço que está se abrindo na cidade. O que muito se percebe, o que é mais verificado no Brasil, sobretudo nas cidades grandes aqui do nosso país, particularmente cidades bastante problemáticas no que diz respeito à ocupação do solo urbano, o que muito se percebe é uma urbanização sem crescimento urbano. Então as pessoas migram fortemente para a cidade, vindas do campo ou mesmo de outras cidades menores, então elas migram fortemente para a cidade maior, mas naquela cidade maior não se tem uma estrutura adequada para a absorção dessas pessoas todas. Então nós vimos aí apenas uma urbanização sem necessariamente termos assistido um crescimento urbano. Porque quando existe uma harmonia entre os dois elementos, aí sim talvez não tivéssemos tantos problemas. Mas o que nós temos assistido, as pessoas migrando fortemente para cidades, ocupando áreas de risco, como encostas de morros, áreas ali próximas dos córregos, que são áreas, enfim, com baixíssimo custo, ou talvez até áreas invadidas, E aí essas pessoas ficam muito vulneráveis a inúmeros problemas que a gente assiste nos telejornais cotidianamente. Então a diferença é basicamente essa. Urbanização diz respeito a essa migração de uma população do campo para a cidade, ou de uma cidade menor para a cidade maior, urbanizando aquela cidade maior, portanto, e crescimento urbano nada mais é do que a expansão da cidade, o crescimento físico da cidade.
A cidade pode crescer, mas se ninguém passar a morar nesse novo espaço, haverá apenas o crescimento, sem necessariamente ter havido a urbanização. Então é importante desfazermos esta confusão, tá certo? Em se tratando do planeta, pessoal, como tem se dado ao longo das últimas décadas o ritmo de urbanização no planeta? Esse gráfico aí abaixo, na página 182, mostra bem como foi intensificada a urbanização na segunda metade do século passado. Nos anos 50, em 1950, apenas 29,6% da população mundial vivia em cidades. Ou seja, nem 30% da população mundial era uma população urbana. Esse número saltou para 54,5% no ano de 2016. Né? Quase que dobrou. Quase que duplicou, né, o número dessas pessoas que passaram a viver nas cidades. Se isso for pormenorizado, se isso for analisado por países, tem países que essa taxa de urbanização foi muito superior ainda. O Brasil, e olha, isso foi no censo demográfico de 2010, há 10 anos atrás, nós já éramos 85% da população vivendo em cidades. O Brasil é um país bastante urbanizado, né? Vários países do mundo têm taxas acima de 80% de urbanização e o Brasil é um deles. Em se tratando de planeta, a nível mundial, essa taxa fica em 54%. Isso em 2016. Eu diria que hoje talvez já estejamos em 55%, quase 60% da população vivendo em cidades no mundo. Mas se trazermos para análise por países, nós vamos ver países mais urbanizados e países menos urbanizados. Né? É muito comum ainda vermos países africanos, particularmente, ainda com uma taxa de urbanização relativamente pequena. Muitas pessoas ainda vivendo no campo. Isso também se aplica em alguns países do Sudeste Asiático, isso também se aplica em alguns países aqui da América Latina, mas a grosso modo nós temos um crescimento substancial dessas pessoas que migram. E assim, contraditoriamente, também na Ásia, também na América Latina, também em alguns países africanos, nós vamos ver as cidades que mais crescem. Né? As capitais de alguns países desses continentes, por exemplo, algumas cidades mais populosas do mundo estão na Ásia, particularmente na Índia. Mumbai, Nova Delhi, por exemplo, são cidades assim com mais de 20 milhões de habitantes, concentrações, aglomerações urbanas. Na aula anterior nós falávamos o que é uma região metropolitana, então estamos falando de uma região metropolitana, que é aquele aglomerado urbano que reúne a cidade principal e aquelas que estão no seu entorno. Né? Se formos trazer para a América Latina, nós vamos ter a cidade do México, a própria São Paulo, Rio de Janeiro, que são cidades extremamente populosas. Né? Se formos pensar na África, nós vamos ter Nairobi, né? Nós vamos ter também a capital da Nigéria, que são cidades também bastante populosas. E o que é característico dessas cidades são cidades que cresceram, sem talvez muito planejamento, então cria-se aquela situação de um grande processo de periferização, parte dessa população dessas grandes cidades vivendo sem acesso a questões elementares, né, como saneamento básico, como transporte, saúde, educação e assim sucessivamente. Então temos sempre que fazer essa verificação. Esse ritmo de crescimento urbano tem se dado nos países de alguns continentes, em alguns países em desenvolvimento ou até mais pobres, e tem se dado dessa forma bastante traumática, bastante difícil do ponto de vista da distribuição da renda e da qualidade de vida. No início do século XX, a Europa concentrava as 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Estamos falando de 100 anos atrás. Né? Atualmente, dados de 2016 mais uma vez, o número de cidades que tem mais de 1 milhão de habitantes saltou de 15 no começo do século para 512 cidades atualmente. E essas cidades não estão mais apenas na Europa, elas estão espalhadas mundo afora. Repito, com uma grande concentração em países pobres. Países africanos, asiáticos, latino-americanos e assim sucessivamente. Justamente pelo fato dessas cidades terem crescido sem planejamento e se tornarem essas cidades, essas chamadas megacidades. Eu inclusive expliquei sobre o que é megacidade na aula anterior. São aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes que não necessariamente são desenvolvidas, mas cresceram desordenadamente. Diferentemente de uma cidade global. Uma cidade global às vezes não tem nem 10 milhões de habitantes, pode ter só 1 ou 2 milhões, mas é uma cidade estruturada, uma cidade que cresceu com planejamento, uma cidade tecnologicamente falando avançada, com centros de pesquisa, tecnologia. Então tem esse paralelo a ser feito. Tá certo? Viver no espaço urbano
para muitos, é a alternativa encontrada para escapar dos problemas enfrentados no espaço rural. Quais são os principais problemas verificados no campo que têm expulsado essas pessoas de lá para as cidades? A concentração de terras, a mecanização da atividade rural, ou seja, a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, pelos tratores, implementos agrícolas, etc. Mas também eu já disse, na concentração de terras, o empobrecimento também dessa população rural, as dificuldades encontradas por essas pessoas para produzirem e competirem em pé de igualdade com o agronegócio. Então essas pessoas têm preferido tentar a sorte na cidade do que viver e se empobrecer ainda mais no campo. Só que geralmente essas pessoas elas saem do campo não sendo uma mão de obra muito qualificada, saem com poucos recursos e vão engrossar, por exemplo, a fileira das pessoas que vivem nas periferias. Não quer dizer que necessariamente quem migra do campo para a cidade tem que ir para a periferia, mas de uma grande proporção são pessoas com a renda relativamente pequena, com a mão de obra também relativamente desqualificada, que vão ali para o mercado de trabalho informal, ou vão ocupar as vagas ali oferecidas por aqueles trabalhos, enfim, mal remunerados, e o que vai, enfim, engrossar a situação paupérrima das periferias brasileiras, tá certo? Além também do fato de que as cidades são atraentes, porque elas também oferecem ali a concentração das atividades industriais, o setor de comércio, de serviços, acaba necessariamente atraindo essas mãos de obra, essas pessoas buscando uma melhor colocação no mercado de trabalho, melhorias nas suas condições de vida, acabam sendo atraídas. A ocupação e uso do espaço urbano. Repito, a cidade, ela teoricamente deve ser para todos, mas nem sempre é. Né? Essa situação, por exemplo, da existência de periferias, de comunidades periféricas, de lugares assim desprovidos de infraestrutura básica, mostra claramente que a cidade é um espaço muito contraditório, é a cidade do embate, onde as populações mais pobres vão interpelar, por exemplo, a grande concentração de capital por parte do empresariado, né, dos donos dessas construtoras que constroem ali aqueles condomínios tremendamente grandes, seguros, arborizados, perfeitos do ponto de vista urbano. Então interpelam-se o espaço, interpela-se o direito de morar com qualidade, e esse direito não é assegurado porque não se tem a renda adequada para o consumo desse espaço urbano. Então a cidade tem se tornado, sobretudo nos países menos desenvolvidos, o espaço da contradição, né? Do embate entre a pobreza e a riqueza, do embate entre quem oprime e quem é oprimido, enfim, toda aquela situação da luta de classes que tanto conhecemos, né? Então, entre as diversas finalidades atribuídas ao espaço urbano estão a moradia, o comércio, a atividade industrial, o lazer. São atividades assim exclusivamente desenvolvidas na cidade. Exclusivamente talvez não, porque nós temos atividades comerciais também no campo, temos atividades industriais também no campo, por que não? Temos moradia no campo, mas essencialmente essas atividades elas se dão muito mais na cidade do que no campo. A aglomeração, por exemplo, de casas e a aglomeração de pessoas se dá de forma muito mais intensa na cidade. O campo ele é mais espaçado, as casas elas são mais distantes, então a aglomeração, a questão ali da densidade demográfica no campo é infinitamente menor do que a densidade demográfica nas cidades, né? Também é presente, é verificado nas cidades a distinção entre espaços públicos e privados, né? E aí, naturalmente, a gente sabe a diferença entre uma coisa e outra, né? O espaço público é aquilo que de fato todas as pessoas têm direito a terem acesso. Aí vamos pensar, por exemplo, nas praças, nos parques, ruas, avenidas, ciclovias, alguns estabelecimentos públicos, né, escolas, hospitais, pronto-atendimentos, universidades públicas, são espaços públicos e que, ainda que teoricamente as pessoas devem ter acesso. Por que eu digo teoricamente? Porque nem sempre tem. Nós temos cidades, por exemplo, que às vezes a população tem direito a ter ali uma avenida, uma rua pavimentada, um espaço público de lazer, mas ela não tem, porque esse espaço público de lazer adequado fora destinado para a população que já, de repente, tinha isso num bairro mais qualificado. Então isso é muito presente, muito verificado nas cidades, essa contradição. Mas os espaços públicos são esses. O espaço privado são aqueles de propriedade particular,
que pertence a um indivíduo ou a um grupo de pessoas, né? Como, por exemplo, destinados ao lazer, à cultura, à moradia, à prestação de serviços, como escolas particulares, hospitais particulares, casas de shows, centros culturais particulares e assim sucessivamente. Esses espaços são de acesso restrito, a sua entrada é regulada, por exemplo, pelo proprietário ou seu administrador e se dá mediante o pagamento de algum ingresso, enfim, tá certo? E concluindo essa ideia, é importante nós falarmos sobre a diferença de centro e periferia. Quando a gente fala centro da cidade, e até recentemente, a noção de centro era apenas a noção geográfica da coisa. Ou seja, o centro da cidade nada mais era do que, de fato, o meio da cidade, onde geralmente se construía algo que era referência. O que era referência, geralmente, no centro de uma cidade, principalmente as cidades menores? A igreja e a praça principal e a igreja, comumente católica. A catedral, o templo da cidade. Então ali era o centro. Em torno daquele centro geográfico constituía-se as principais atividades comerciais, as atividades de prestação de serviço, como agências bancárias, etc. E também de espaços públicos, de administração pública. Hoje essa noção de centro ela não é mais igual a essa antiga de centro geográfico. Hoje nós temos vários centros em uma cidade. Você tem um centro financeiro, que pode ser um bairro específico, uma rua específica, onde estão concentradas boa parte das agências bancárias. E aqui nós temos, na nossa cidade, isso um pouco diversificado, isso um pouco pulverizado. Mas o centro da cidade aqui, Vitória da Conquista, também é conhecido como centro financeiro, porque lá estão as maiores e mais importantes agências bancárias, algumas instituições financeiras, enfim. Então nós temos o centro financeiro. Também existe o centro administrativo. Algumas cidades têm um determinado lugar, um bairro, um quarteirão, uma quadra específica, onde reúne ali todos os centros, todas as entidades públicas de administração, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, secretarias municipais, tudo no mesmo espaço. Então, tem-se o centro administrativo. Tem-se também o chamado centro histórico, por que não? Salvador é um exemplo, né? Nós temos hoje a Cidade Alta, assim chamada também, que é o centro histórico, onde está ali o Pelourinho, aqueles lugares mais antigos, muito preservado e ali garantido para a visitação dos turistas, é o centro histórico. Mas é o centro, porém com essa finalidade histórica, né? E assim sucessivamente. Então percebam que a cidade ela hoje tem esses vários centros, esses centros que se distinguem pela sua finalidade, né? Então, em muitos casos, a região do centro histórico representa também o centro comercial, o centro financeiro, acontece. Né? De repente as cidades menores, que são também cidades históricas, o centro histórico é ao mesmo tempo o centro comercial. Você vai em Rio de Contas, a cidade como um todo é uma cidade histórica, e ali você distribui as atividades comerciais, as atividades financeiras, tudo dentro do centro histórico. E isso também pode acontecer, então é bastante relativo com relação a isso. Centro e periferia. Periferia podemos conceituá-la como aquilo que está nos arredores do que nós chamamos de centro. Pode ser o centro econômico, o centro histórico, o centro financeiro, o centro político, enfim. Né? Então, a periferia é aquilo que está no entorno. É aquilo que está também à margem, que é o termo margem, é aquilo que está afastado do meio. Né? Então, nós vamos perceber cada vez mais essas periferias se constituindo nas bordas da cidade, porque o espaço nas regiões centrais e adjacências já não pode mais ser ocupado, então as bordas da cidade vão sendo ocupadas, comumente de forma precarizada, com bairros sem muita estrutura, por isso constitui-se essa periferia, que é também um processo em algumas cidades chamado de favelização, né? A constituição das chamadas favelas, ou dos subúrbios em algumas realidades de algumas cidades. O fato é que as periferias elas se distinguem da região central plenamente pelo acesso de alguns fatos elementares, né? De algumas situações básicas, como, por exemplo, a pavimentação de uma rua, a construção de uma creche, de uma escola, que às vezes não chega até esta comunidade periférica. Então, isso faz apenas aguçar ainda mais o que, repito, já dizíamos inicialmente, o que é muito típico de uma cidade, que são essas contradições, que é esse embate entre a riqueza e a pobreza, entre a prelazia, né, e a periferia, e os pobres, né, enfim. É óbvio que hoje também nós temos percebido, sobretudo nas cidades médias e grandes, dado ao seu processo de expansão física, a instalação de condomínios de luxo também nas bordas da cidade. Claro que isso aí você não caracteriza uma periferia. Está na margem, está na borda da cidade, mas o conceito de periferia, além de remontar a ideia de borda, de estar afastado do centro,
centro, mas remonta muito mais à situação de pobreza, de inacessibilidade aos recursos básicos, de falta de infraestrutura. O conceito de periferia dá-se com relação a isso. Então, como eu disse, embora as áreas periféricas concentrem a maior parte da população de baixa renda, hoje existem condomínios de alto padrão também existentes nessas áreas mais na borda. Mas a esses conjuntos habitacionais de alto padrão, não podemos, por exemplo, atribuir o conceito de periferia. Porque o conceito de periferia, além de um aspecto geográfico, é também um conceito que tem um aspecto econômico muito presente. E aí estamos falando da população de baixa renda. A vida nas cidades, ela requer acesso à saúde e educação, e aí nós sabemos que é bastante traumático isso, né? Nós não conseguimos, numa cidade, particularmente se a cidade for um pouco maior, não conseguimos a universalização concreta do acesso a esses serviços de saúde e educação de forma harmoniosa. Nós vamos ver sempre queixas, reclamações da população. Estamos recém-saídos de um processo eleitoral municipal, onde a população, consequentemente os eleitores, questionaram e continuam a questionar sempre a inacessibilidade, sobretudo nos bairros mais pobres, ao posto de saúde, ao hospital especializado, a uma creche, a uma escola. Então, assim, são fatores, são serviços públicos indispensáveis e que, às vezes, não chega a todos em uma cidade. Uma cidade pequenininha, de repente uma escola só resolve a situação de toda a população ali, de 2, 3 mil habitantes, é verdade. Mas uma cidade de 100, 200, 350 mil habitantes, como é a situação de Vitória da Conquista, onde estamos, por exemplo, né? Ou de uma metrópole como São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, né? Onde constituiu-se aquelas áreas cada vez mais afastadas, periféricas, desprovidas dessa estrutura. Então é algo também bastante importante para nós questionarmos. É importante também que a população disponha de serviços de saneamento básico, como abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, coleta do lixo e destinação adequada desses resíduos sólidos, que é o lixo, né? Então o acesso ao saneamento básico é diretamente ligado à saúde pública, à saúde daquela população. Se esse serviço elementar, que é o de saneamento básico, não chega até a população, automaticamente os serviços de saúde se sobrecarregarão, porque a população, evidentemente, estará exposta a contaminações, a doenças de origem viral, bacteriana, enfim, pelo fato de não ter acesso a uma água tratada, pelo fato de não ter acesso a um esgoto tratado, enfim, pelo fato de não ter acesso a uma destinação adequada do lixo. Então, são fatores essenciais também para a população que vive nas cidades, né? Transporte e mobilidade é um outro problema nas cidades, particularmente nas cidades maiores. A cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, a região metropolitana de São Paulo, né, que é São Paulo e a sua grande metrópole, constituída pelas as cidades do entorno ali, a chamada RM, região metropolitana de São Paulo, tem mais de 21 milhões de habitantes. Imaginem um serviço de transporte e mobilidade adequado para dar conta de 20 milhões de habitantes, né? Você ter, por exemplo, vias expressas estruturadas de forma adequada para a circulação desses veículos. Aí estamos falando de carros de passeio, ônibus, trem, metrô, caminhões, que seja para transporte ali das mercadorias, etc. Vamos pensar também no acesso dessa população ao transporte público, né? E aí nós temos nas grandes cidades sempre esse grande problema com a rede metroviária insuficiente nas grandes cidades brasileiras. São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, tem uma rede metroviária, rede de trens e metrôs, inferior a Santiago, capital chilena, que é infinitamente menor do que São Paulo. Então, as grandes cidades brasileiras apresentam esses traumas, né, essas dificuldades, mas também se formos puxar para cidades de médio porte, também vamos ter problemas na mobilidade. Vias já insuficientes para o fluxo de veículos ou até mal planejadas, e aí você vê aquele centro travado, aquela população angustiada, sem acesso adequado a um transporte público, ou não conseguindo romper com o seu veículo, né? Na zona rural da mesma forma, né? Porque a cidade, é evidente, ela está ali conectada com a zona rural, a população rural ela se conecta com a população urbana para os mais diversos serviços que são utilizados na cidade, através também da mobilidade, então as estradas ali constituídas no entorno da cidade. Então é um fator também a ser observado no que diz respeito à mobilidade. Tem um gráfico na página 189 que mostra quais meios de transporte, quais modais de transporte são mais utilizados pela população brasileira. Isso dados de 2017. Percebam a grande, o grande percentual da utilização do ônibus.
se você for para cidades, nós vamos ter o quê? Os transportes coletivos, as empresas de ônibus que circulam com as pessoas. Então, 45% da população brasileira circula de ônibus interurbanos, né, intermunicipais, interestaduais, carro próprio 22,2%, a pé, né, 21,5%, e isso é importante. A cidade também tem que pensar no pedestre, melhor dizendo, e aí pensar em faixas adequadas para a travessia desses pedestres, ou mesmo passeios, calçadas. Vamos pensar da acessibilidade. Muitas pessoas que às vezes têm dificuldade de locomoção, as calçadas nem sempre são ali equipadas com um piso tátil ou com uma rampa para o cadeirante. É um problema também a ser verificado, tá certo? Na mobilidade das pessoas. Pouquíssimas pessoas, apenas 4,6% circulam de metrô, até porque somente as maiores cidades brasileiras é que dispõem dessa rede metroviária, e mesmo assim uma rede relativamente pequena. Bicicleta 4,1%, então a cidade ela ainda está sendo inicialmente pensada também para o ciclista. Nós temos pouquíssimas ciclofaixas e ciclovias construídas nas cidades brasileiras, por isso tão poucos ciclistas, e outros modais apenas 2,4%. E por fim, cultura e lazer é algo muito importante para a população urbana. Então, proporcionar cultura e lazer aos habitantes de uma cidade significa oferecer à população oportunidade de acesso a cinemas, teatros, museus, estádios, eventos culturais, o que propicia maior interação aos moradores da cidade e melhoria na qualidade de vida. Também é importante falarmos das áreas verdes, como praças, parques, jardins botânicos, áreas de proteção ambiental e ruas arborizadas, que é sempre um grande problema. Alguns gestores pensam que a cidade ela evolui na medida que eu desmato e construo apenas rodovias, praças, geralmente sem muita arborização, ou calçadas. Aí eu vou compactando, impermeabilizando a cidade, e cada vez mais eu vou reduzindo as áreas verdes. O que dá de fato qualidade de vida também à cidade é a arborização. É pensar numa cidade também verde, por que não? Praças, parques, jardins botânicos, áreas que de fato tragam aquele microclima agradável, né, aquele ar puro que é muito importante e advindo das cidades. Mas a gente tem visto de alguma porção de gestores uma preocupação um pouco distante no que diz respeito a essa situação da cultura do lazer para os moradores, para os chamados citadinos. Quem são os citadinos? Os moradores da cidade. Tá certo, pessoal? Basicamente, as informações dessa aula de hoje eram essas. Falando um pouco sobre o que é a urbanização e sobre o espaço urbano, seu uso e ocupação. Como as pessoas estão vivendo nas cidades brasileiras e nas cidades mundiais. É claro, é evidente que você vai ter problemas urbanos em todas as cidades do mundo, da mais rica e principalmente até a mais pobre. Mas as cidades mais ricas, estruturadas, uma Londres, uma Tóquio, uma Nova York, evidentemente terão minimizadas essas situações, porque foi uma cidade estruturada, pensada, os investimentos elevados, haja vista por serem aí as cidades mais desenvolvidas do mundo. Temos cidades muito inchadas, populosas, como é o caso das cidades latino-americanas, asiáticas e africanas, e que estão em vias de melhoria. Espera-se que essas cidades possam atingir um nível interessante de desenvolvimento e de qualidade de vida para os seus moradores. Fiquem bem, um abraço e até a próxima aula, gente.